Olá, Tec alunos, tudo bem com vocês? Eu, professor João Paulo, professor Marcelo Cugin e nosso amigo Sr. Burns ali, para falar um pouquinho para vocês sobre planejamento estratégico, tático e operacional. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, você, João Paulo? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos lá. Então, bom, muitos alunos estão com dúvidas aí em relação aos planejamentos, né? E nós vamos começar a dar algumas definições, um resumo bem básico, algo parecido com o que vocês viram no livro lá. O livro fala para vocês que o planejamento estratégico, ele pensa na organização como um todo, né? E ele traça objetivos, né, de longo prazo e ações que envolvem toda a empresa, certo? Já o planejamento tático, João Paulo, ele é um desdobramento do planejamento estratégico e ele é pensado também em virtude do planejamento estratégico, mas ele é a médio prazo e traça algumas ações pensadas também já focadas nas áreas e nos departamentos, mas tem um outro também, não é? Perfeitamente. Aí vem o planejamento operacional, que nada mais é do que um desdobramento já desse plano tático, né? Que tem já então uma visão de curto prazo e transcreve ações bem do dia a dia, aquelas ações operacionais mesmo, né? Que são executadas dentro de cada departamento e são aquelas onde a gente encontra as políticas, né? E também os procedimentos que acontecem na rotina diária da empresa. Práticas, né? As práticas do dia a dia da empresa. E é interessante que é bem assim, interligados, não é? Com São certeza. interligados, o estratégico, o tático e o operacional. É impossível nós pensarmos eles, ou cada um deles, isoladamente, não é mesmo, João? Perfeitamente. Quando você começa a fazer esse planejamento, você parte dos objetivos estratégicos, que nós vamos ver no próximo slide. Você parte dos objetivos estratégicos, né, como está escrito ali, para começar a definir cada um dos planos. Então, depois que você tem esses objetivos, o teu plano estratégico, ele tem esse objetivo de você tentar colocar dentro da empresa o que você vai fazer para executar, para atingir esses objetivos. Então, o plano estratégico de uma maneira mais macro, né, olhando a empresa como um todo e tendo também ali os diretores, os gerentes da empresa participando desse processo. É interessante lembrarmos também, pessoal, que o planejamento estratégico, ele também é como se fosse um documento que a empresa vai seguir, acompanhar, e também não significa que é imutável, ou seja, que não pode ser alterado ao longo do tempo, mas é como se fosse um documento importantíssimo que vai traçar onde a empresa realmente está e onde é que ela quer chegar. Por isso que é importante planejar. Perfeitamente. Bom, e aí o próximo passo é o planejamento tático, né? Então, enquanto a gente vê o planejamento estratégico direcionado para toda a organização, o planejamento tático já se envolve, né, se desenvolve na empresa num nível mais limitado, no nível departamental. Então, envolve alguma área organizacional da empresa, né? Então eu posso dizer que simplesmente é algo bem específico, pessoal, de um setor, por exemplo, específico. Vou dar um exemplo. Às vezes é algo focado na produção de uma indústria, o planejamento tático ele vai justamente lá focado nessas ações do setor da indústria em si, da produção em si. Perfeitamente. E é nesse ponto, né, que os planejamentos começam a ser mais detalhados. É aqui que você pega aqueles objetivos estratégicos que foram traçados lá atrás, que foram resumidos dentro do plano estratégico e começa a direcionar isso dentro das áreas organizacionais. Então, é nesse momento que aparecem os planos de marketing, plano de produção, plano de RH, plano financeiro, entre vários outros, né? Esses pequenos planos que o João Paulo disse, não pequenos apenas em questão de tamanho, mas eles são agregadores ao planejamento tático e que, por sua vez, vai sempre interligar ou estar sempre interligado com todo o planejamento estratégico da empresa. Perfeitamente. E aí nós chegamos, então, no planejamento operacional, que é onde nós encontramos as ações e as metas traçadas no nível tático para atingir os objetivos da empresa, né? Que foram definidos tanto no nível tático como nos objetivos estratégicos. A gente pode até comentar que é um planejamento de nível curto ou de curto prazo, de 3 a 6 meses, é o que comumente a gente encontra por aí a aplicação desse plano, né, João? Perfeito. É importante a gente pensar que no operacional, a gente vê todos os níveis organizacionais funcionando. Porque tanto pessoas que estão no nível tático ou estratégico, eles têm ações do dia a dia, têm ações que eles tomam durante o período de trabalho dele, mesmo que sejam em nível estratégico ou tático. Então, o operacional, todo mundo se envolve, todo mundo se engaja, né, e procura alcançar os objetivos que foram traçados aí. É muito interessante que você encontra até mesmo os procedimentos diários, corriqueiros de cada setor, que você pensa assim, poxa, são esses procedimentos que vão fazer a diferença para atingir o planejamento operacional, aliás, aplicar o planejamento operacional, o tático, o estratégico e chegar no nível macro maior e todos os objetivos serem atingidos da empresa.
Perfeito. A gente poderia pensar, por exemplo, se a empresa tem como objetivo estratégico comprar de uma forma mais econômica, gastar menos nas suas compras, lá no operacional isso pode se resumir num procedimento de compra onde 3 ou mais fornecedores apresentem sua cotação. Então, perceba, uma ideia estratégica se resume num procedimento operacional com recebimento de cotações para uma compra simples aí. Por exemplo, o responsável por fazer essas compras, ao cotar, fazer vários orçamentos e tudo mais, ele vai estar contribuindo para o planejamento estratégico lá em cima, que é reduzir o custo da empresa no geral. É o planejamento operacional, junto com o tático, complementando as ações dos estratégicos. Perfeitamente. A gente vê a ligação de cada um deles, né, para o atingimento do objetivo estratégico. Exatamente. Por isso que eles são interligados, importantíssimos e não podem ser encarados como apenas algo isolado, e sim macro, amplo, a poder da empresa e para a empresa ter resultados em todas as suas áreas. Perfeitamente. Bom, pessoal, agora aproveitando o assunto, né, João, sobre planejamento estratégico, tático e operacional, nós vamos a algumas dúvidas que os alunos nos ponderaram e o João Paulo vai responder a primeira. A primeira dúvida é a seguinte: os planejamentos são para atingir os objetivos estratégicos ou são para depois de termos atingido os objetivos? É o seguinte, quando você começa a fazer o planejamento estratégico, você já vai definindo aí esses objetivos estratégicos. Os demais planos vêm complementando o plano estratégico. Então, quando você tem objetivos definidos, você começa os planejamentos e eles são basicamente ações, né, para que você atinja os objetivos estratégicos. Então, para responder bem claramente, os planejamentos não são para depois de ter atingido esses objetivos. Os planejamentos acontecem para atingir os objetivos estratégicos. Vamos para a segunda pergunta, pessoal. Tenho um cargo tático e estratégico, mas fico envolvido com ações operacionais. Isso está correto? E aí, João Paulo? Eu tenho um cargo tático e estratégico, mas estou fazendo ações operacionais. Está certo? Perfeito. Bom, nessa dúvida aí, o aluno que enviou a dúvida, ele trabalha num cargo de coordenador, certo? Então, um cargo aí entre tático e estratégico, né? E muitas vezes ele está ali trabalhando em ações operacionais do dia a dia e se sente talvez sacrificando aí, né, as ações que ele poderia tomar de acordo com o cargo dele. Bom, são duas situações aí. Para que ele possa realmente atuar no seu cargo estratégico, ele precisa de ter uma equipe muito boa ali fazendo o operacional. Precisa ter uma equipe bem alinhada, bem eficiente, para que consiga executar todas as ações do dia a dia sem grandes problemas. Assim ele consegue exercer também as atividades de coordenador. Por outro lado, não pode tirar, né, a responsabilidade da supervisão dessas ações operacionais que os funcionários ali dele devem fazer. Então também existem ações que parecem ser operacionais, mas que são relacionadas ao cargo tático mesmo, ao cargo estratégico. Isso porque o funcionário, pessoal, ele precisa de todo o suporte para poder não só entender como deve ser feito o trabalho, mas como também suprir uma necessidade no momento que ele tiver uma dúvida, não souber fazer tal procedimento, etc. e tal. Então é importantíssimo o cargo de supervisão nesse nível tático e estratégico também. Perfeitamente, mesmo porque um plano operacional foi traçado por alguém do nível tático. Então ninguém melhor do que o coordenador, o supervisor, aquele líder que definiu esse plano, explicar, né, deixar claro como cada ação deve acontecer no dia a dia aí. Beleza? Tranquilo então, pessoal? Joia, galera. Então, espero ter ajudado com vocês um pouquinho com esse conteúdo, que tenha ficado claro em relação aí à diferença desses planos, né? E qualquer dúvida aí é só mandar um correio técnico que eu estou à disposição de vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite, João. Obrigado, meu amigo.